Bom, da onde menos se espera é que de fato não sai nada, né? Foi exatamente assim a seleção brasileira. Depois da vinheta a gente fala a respeito de mais essa tragédia, de mais essa decepção do futebol brasileiro. Então é isso, né? Mais uma jornada complicada para a seleção brasileira, e vou repetir a frase desse meu grande amigo Wilson Lodge, da onde você menos espera é que não sai nada, e quando a gente analisava friamente a seleção brasileira, os seus nomes, a sua trajetória, o seu desempenho, a gente via que não tinha de onde tirar, mas a gente acaba como torcedor, né, apaixonado que somos, a gente acaba confiando, né? Acaba confiando em quem a gente não deveria colocar confiança. Casimiro, Danilo, o Alisson, Vini Júnior. E foi um dos menos piores, né? Mas Vini Júnior, ele é um Euler melhorado. Nada contra o Euler, pelo amor de Deus. O Euler foi muito importante para o Palmeiras. Tá? E o cara da Casé TV ainda disse que o Brasil saiu precocemente. Mentira! O Brasil saiu tardiamente. Não teve um jogo convincente, nem mesmo contra o Haiti, nem mesmo contra a Escócia. Ah, conseguimos um grande resultado contra Marrocos. Nada, tá? Nada, 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 nada. A gente vai dar uma repassada daqui a pouco na convocação do Ancelotti, né? A gente vai validar ali nome por nome para a gente entender melhor o porquê dessa tragédia, né? Mas a gente é brasileiro, né? E a gente acaba acreditando. Mas o fato é que as más atuações do Brasil, desde 2002, 2006, nós perdemos ali uma oportunidade muito grande de sermos campeões, jogamos aquela Copa no lixo, porque nós tínhamos grandes nomes, né? Desde 2006 é só vergonha atrás de vergonha, né? De 2006 para frente foi só para trás. Um bando de jogador Nutella, né? Um bando de jogador chinelinho, um bando de jogador que não sabe representar a seleção brasileira. São maus tecnicamente, são maus fisicamente, são mal assessorados, são mal em todos os aspectos. São mal, né? E o Neymar agora, o Neymar depois de uma vida toda desregrada, né, para um jogador de futebol. Vida desregrada para um jogador de futebol, né? Nada contra o Neymar fora das quatro linhas, pelo contrário, é um cara extraordinário, a gente vê os projetos dele, mas depois de uma vida totalmente desregrada, sem parâmetros, uma vida totalmente distante da vida de um jogador, de um atleta de elite, né? Agora vem chorar, meu, no final ali, parecia um sapo boi chorando, todo inchadão, inchado. Ah, Neymar, pelo amor de Deus, cara. Vamos manter o nível aí, né? Embora tenha sido que entrou, né, o que participou do jogo com mais garra, lembrando o Edmundo em 98. O Neymar foi o que teve mais brilho ali na hora, que pelo menos se propôs a brigar. Eu não quero saber do politicamente correto. Não quero. Eu quero que o jogador entre mesmo mastigando a grama. Não quero que ele seja bonzinho. E o Neymar foi o único que demonstrou sangue ali, entendeu? Foi complicado. E a CBF? A CBF é uma vergonha. Tem ingerência política, tem ingerência de patrocinador. Até onde a gente sabe, né? Tem suspeitas ali, mas tudo leva a crer que sim, né? Tem uma série de ingerências. Vai e renova com o Ancelotti antes da prova final. A prova final é a Copa do Mundo. É exatamente como você contratar um advogado, né, para defender uma causa muito importante para você, para sua empresa, sem ele ter sido aprovado na OAB. Ele não pode nem exercer a profissão. O Ancelotti não poderia ter renovado com o Ancelotti antes da Copa do Desempenho na Copa do Mundo. Tudo bem que não ganhasse, mas pelo menos nos convencesse que ele é a pessoa certa. E pela escalação, pelas pessoas que ele trouxe, tá muito distante de ser o cara com noção, né? Não tô defendendo que tem que ser um brasileiro, de repente tem que ser, mas pode ser um estrangeiro, mas que tem uma noção melhor. Meu, os jogadores que o Ancelotti levou, ali, Danilo, é Danilo o nome daquele cara lá? Olha aqui os jogadores em quem o Ancelotti apostou. O Ancelotti só apostou em cavalo velho. Pelo amor de Deus. Alisson, 3 Copas do Mundo, frangueiro, não passa confiança nenhuma. Nada a respeito do Everson e do Everton, né?
Nada, não sei. Aí não vou nem trazer ao mérito se esses caras mereceram ou não. Alexandro, pelo amor de Deus, Alexandro, horrível. Olha, claro, todos nós estávamos torcendo muito para a seleção brasileira, mas nós sabemos que que o Brasil não tem duas funções importantes, né? Duas funções importantes, que é para qualquer time que quer ser campeão, que são dois bons laterais, que avança. Se a gente não tem pelo menos laterais que apoia bem, que pelo menos defenda bem. Agora, esses dois que ele levou, em especial o Danilo é um lixo, tá? Como jogador de futebol, tô falando, tá? Ele teve uns momentos lixo como homem, como profissional, quando ele, numa ocasião, ele brigou com a torcida brasileira, com o torcedor que vaiou ele. O cara não tem nem condição psicológica para poder lidar com as críticas, que no mínimo um jogador de futebol tem que ter. Por isso que ele é muito bem pago. Por que um jogador de futebol ele é bem pago? Um profissional. Porque ele joga para grandes multidões, ele tem condições de jogar para grandes multidões, ele tem o controle psicológico. Jogador bom de futebol tem um monte. Você vai na várzea, aí você encontra um monte. No Brasil, aqui em cada esquina, você encontra um ótimo jogador. Só que não são os caras que estão prontos para jogar para multidões, para poder aguentar pressão. É por isso que os caras ganham 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Porque os caras têm o preparo para jogar para milhões. Agora vai esse Danilo aí, ó, esse pé de rato. Pelo amor de Deus. Ibanez, quem que é Ibanez? Quem que é Ibanez? Vou até colocar o óculos para enxergar melhor esses caras aqui, ó. Ibanez. Meu, até Bruno Guimarães, pá, tá jogando muito lá. Pelo amor de Deus, cara. Pô, esse gol que esse cara... dá pra perder um pênalti, o Zico perdeu o pênalti e tudo mais. Pelo amor de Deus, cobrar como ele cobrou tá de brincadeira, meu. Lucas Paquetá. O homem que quando vai estar na cara do gol, ele tá mais preocupado em que dancinha que ele vai fazer. Igor Thiago. Quem que é Igor Thiago? Luiz Henrique, por que o Luiz Henrique não jogou? Quero muito saber do Ancelotti, por que o Luiz Henrique não jogou? Por que não usou o Luiz Henrique? O Luiz Henrique era inclusive cotado para ser titular, por que ele não jogou? Matheus Cunha, acho que é isso, grosso, fez 2, 3 gols, você vê, sofreu pênalti inclusive, mas você vê, meu, você vê pela movimentação do cara que o cara é grosso, Matheus Cunha, grosso, Rafinha, chassi de grilo, pela Rafinha, na seleção brasileira é um lixo, é um zero, é uma planta, sem condições, pelo amor de Deus. Meu, esse Gabriel Magalhães, da zaga, horrível! Horrível! Gabriel Magalhães, né? Pelo amor... Léo Pereira! Quem que é Léo Pereira na fila do pão? Léo Pereira, Marquinhos, foi campeão da Champions, tudo bem, é uma maravilha. Aposentado, não tinha a menor condições de jogar. Meu, é lamentável, meu. É lamentável, meu. É lamentável. E o pior de tudo é que as derrotas da seleção brasileira elas estão banalizadas. Hoje a gente não se espanta mais. Hoje a gente já sabe, né, que o Brasil ganha é zebra, né? E tudo esses caras que eu falei aqui para você, né, salva um ou outro aqui, né? O próprio Vini Júnior que se salva, né? Porque é um Euler melhorado, né? Não é nada disso, não é protagonista, é um jogador mediano perto do que nós já tivemos, é mediano, mas não chega nem na bota de qualquer outro jogador aí que nós tivemos aí que foram campeões do mundo. Ibanez, já falei desse tal de Ibanez. Bremer, nem sei quem é o Bremer, coitado, nem sei quem é esse cara. Meu, a seleção brasileira sem identificação nenhuma com o brasileiro, são pessoas que a gente nem conhece, né? Pelo amor de Deus, meu. Pelo amor de Deus, foi muito ruim a participação da seleção brasileira mesmo. De novo, né, destacando a ingerência política na CBF, né, ingerência política, ingerência de patrocinador. Muito complicado mesmo, né? Essa seleção, ela representou exatamente o que é a nossa política hoje, né? Bagunçada, só gente mal intencionada, só gente ruim de gestão, né? Só gente que não está preparada para estar ali onde está, que não representa o Brasil, que não quer o melhor para o Brasil, um monte de chinelinho. Então foi muito triste mesmo, tá? E agora? A gente vai aguentar o Ancelotti até quando? Esse cara que não tá
entendendo o que é o Brasil. Pô, meu, se fosse para fazer o que fez, pior que a gente já sabia, meu. O brasileiro gosta de ser enganado, meu. O brasileiro, ele é muito ingênuo. O brasileiro é enganado por qualquer um. Qualquer conversinha, a gente cai nessa conversa, né? Eu sei que eu tô falando de seleção brasileira, eu tô falando de futebol, mas eu tô falando entre as coisas menos importantes, futebol pro brasileiro é mais importante. A gente vê lá o quanto os outros países dão importância, né? O quanto é importante, né? Uma boa performance, mostrar o brio do seu povo, né? Mostrar a garra do seu povo, a habilidade do brasileiro, né? Que já não existe mais, pelo amor de Deus, né? Meu Deus do céu, cara. Eu vou te falar um negócio, meu. Foi triste, foi doído, viu? Vou falar aqui o nome de cada um deles aqui, ó, desses merda, né? Alisson, né? Vou pular o Ederson e o Everton. Alexandro. Esse outro Santos aí, meu, esse lateral esquerdo aí, coitado, que, meu, falar o que desse cara, meu? Falar o quê? Era melhor levar o Marcos Rocha, meu, velhão aí. Era melhor levar o Bidu do Corinthians. Era melhor levar o Fagner lá do Cruzeiro. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, meu. Aí nós tivemos ali o Ibanez, cara. O Wesley se machucou, né? Escapou, né, Wesley? Escapou dessa, né? Bremer. Danilo. O Danilo, junto com o Casimiro, representa a bancarrota. O Danilo, junto com o Casimiro. Não vou nem colocar o Igor Thiago, porque o Igor Thiago, pra mim, não sei, até agora, nem sei se é jogador de futebol, né? Mas esses dois representam, junto com o Ancelotti, representa a tragédia brasileira mesmo, tá? Léo Pereira. Não, antes disso nós temos o Gabriel Magalhães. Horrível o Gabriel Magalhães. Horrível. Meu, são pessoas inaptas que foram colocadas por um cara, Ancelotti, respaldado por uma entidade absolutamente suspeita, né? Suspeita no sentido de capacidade, né? Tem outras suspeitas aí que a gente nem vai falar a respeito, né? Então, capitaneada por um incompetente assim, né? Marquinhos, veterano, Casimiro, o Casimiro se movimentando em campo, parecia a barcaça que faz a travessia ali de Ilhabela, aquela agilidade toda. E quem colocou esse cidadão para jogar bola? Fez aquele gol lá contra a Escócia, porque ele tava ali, se colocasse um cone ele tinha feito. Só fez merda no primeiro tempo. O Danilo, voltando pro Danilo ainda, que eu tô revoltado com o Danilo, ele entregou de novo hoje uma bola ali numa uma saída errada, soltou a bola no meio de campo. O pessoal da Noruega pegou, fez um contra-ataque que poderia ter saído gol. Eu até torci pra sair gol, pra enterrar logo esse miserável aí. Aí nós temos ali também o Bruno Guimarães. Foi esse maldito que perdeu o pênalti? Foi esse mesmo, foi esse aí. Meu, pelo amor de Deus, cara, ele bateu. Como que um jogador de seleção brasileira, cara, bate um pênalti nem no canto, meio que no meio do gol a meia altura? Quem é que bate um pênalti assim? Quem mandou esse cidadão bater esse pênalti? Quem foi? Um pênalti merda que ele bateu, entendeu? Um pênalti merda, meu. Danilo se salva. Danilo tinha que ter sido muito mais usado, assim como deveria ter sido usado o Luiz Henrique. Esse aí deveria ter sido usado mesmo. Esses dois aí, pra mim, foi vítima, entendeu? Tanto o Danilo quanto o Luiz Henrique. Lucas Paquetá, cara. Paquetá é Paquetá a torcida mesmo, cara. Lucas Paquetá, horrível. Endrick, pelo amor de Deus, foi só força, cara. Perdeu uma chance de gol ali inacreditável, que um atacante não pode perder. Eu não sei se ele tremeu, eu não sei o que aconteceu, mas o Endrick ali cagou. Mas é o que nós temos para as próximas Copas do Mundo. Gabriel Martinelli, né, que ele fez o gol ali de virada para cima da Escócia, enganou a gente, é grosso também. Martinelli é grosso também. Não tem a tarimba, não tem ali a casca que a gente quer, não, meu. Aí tem o Igor Thiago, que eu não sei o que é o Igor Thiago. O Igor Thiago não é jogador de futebol. Talvez seja. Rayan foi bem também, o Rayan. Luiz Henrique não entrou. Matheus Cunha, horrível. Quando o Matheus Cunha recebia a bola, eu tinha vergonha. Do trejeito dele, eu tinha vergonha. Neymar,
Neymar foi, aí é super controverso, né? Eu defendi a convocação do Neymar, daria para aproveitar o Neymar, mas não como aconteceu agora nesse jogo que nós perdemos, né, contra a Noruega. É um cara que era para entrar ali faltando 15 minutos, para ainda entregar um pouco da magia dele, porque ele é o cara mágico ainda dessa barcaça do inferno que nós temos aí. Rafinha, horrível, horrível, horrível. O homem da necessaire cheia, do creme, do hidratante, do esfola-saco, do clareamento anal, é esse cara aí. E o Vini Júnior tentou ser protagonista, mas não tem condição, não tem técnica para ser protagonista de merda nenhuma. E o Ancelotti, pelo amor de Deus, ó, sem condições, cara, vamos tentar aí cancelar esse contrato aí, viu? Se bem que deve ser um prejuízo lascado, né? Então, esse é o desabafo, né? A gente sabe que a seleção brasileira não tinha mesmo como fazer frente a uma França, a uma Argentina, até mesmo Marrocos, até mesmo a Inglaterra, né? O Brasil, ele tá ali numa segunda para terceira força do Mundial, né? A gente não tinha grandes pretensões, só que a gente queria pelo menos que o jogador, ou mesmo diante das suas limitações, que são limitados, um monte de cara limitado. Um monte de cara que, o Danilo, quando ele foi convocado, esse Danilo do Flamengo, quando ele foi convocado, ele mesmo já deveria se apresentar e falar assim, não, calma aí, gente, isso aqui não é pra mim, não. Eu não dou conta. Acho que a pessoa tem que ser honesta. Casimiro, quando foi convocado, falou, não, calma aí, eu sou um ex-atleta. Eu sou um ex-atleta, eu não sou mais atleta. Não dá pra mim também, não. Igor Thiago, falou, não, eu não sou jogador. Eu tô aqui, me colocaram aqui no meu time, aqui eu tô indo bem. Rafinha deveria falar, não, calma aí, não é pra mim também. Eu consigo jogar no Barcelona, eu tenho os meus amigos lá, eu tô bem enquadrado ali, eu tô bem no esquema tático que me ajuda, eu meto os meus golzinhos lá. E vários outros jogadores. O próprio Alisson, quando saiu lá a escalação, Alisson, ele mesmo deveria, na hora, ligar para a CBF e falar assim, ó, gente, eu tô com um problema aqui, dá uma desculpa qualquer, e não ia. Porque não tem condição de ser jogador. O próprio Marquinhos ali ainda, quando foi convocado, falou, não, gente, calma, eu tô bem aqui, bicampeão da Champions, tô bem. Para, fazer passar essa vergonha aí que vocês passaram, que vocês nos fizeram passar essa vergonha tremenda. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, essa Copa de 2026 vai ser marcada como? Né? Por esse bando de tanga frouxa aí, um bando de jogador ruim, barcaça do inferno, batomuxa aí, cara. Até é mal para as famílias lembrar desse desastre horroroso. Mas foi um desastre isso aí, cara. Foi triste, foi triste. E isso porque nós, que gostamos de futebol, sou apaixonado pelo Palmeiras, acompanho mesmo o Palmeiras, porque a seleção perdeu todo um espaço no meu coração. Todo. Seleção para mim hoje é nada, mas é claro, quando a bola rola, né? Desperta lá o seu inconsciente coletivo e você quer que a seleção ganhe, cara. Né? Porque o nosso amor hoje é no clube, não é mais em seleção. A gente sabe que um monte de pé de rato aí, cara. Como que é possível essa convocação aí? Convocou, jogou goela abaixo, a gente teve que aceitar isso aí goela abaixo. Vamos, né? Vamos que Deus é brasileiro, né? Deus é brasileiro e os deuses do futebol abençoam sempre o Brasil, como o Brasil foi abençoado nos jogos anteriores aí, ó. O Brasil foi abençoado aí nos jogos anteriores. A gente contou aí com os desígnios dos deuses do futebol. Ó, mas que foi triste, foi, viu? Pelo amor de que baixaria, que vexame que vocês nos proporcionaram. E eu vou destacar de novo, o Alisson, meia culpa, Casimiro, Rodrigo, horrorosos. O que bateu o pênalti lá, o Magalhães lá, de repente você até é um bom jogador, mas pelo amor de Deus, tá? Lamentável, infelizmente, a sua cobrança de pênalti a meia altura e meio que no meio do gol. Se você tivesse metido no canto lá, rasteirinho, ou no alto, o goleiro tivesse ido buscar, tá bom. Se você até tivesse metido na trave, tá bom. Agora, chutar como você chutou, sai pra lá, Pessoal, é isso aí, Vamos em frente, né, que o futebol é isso mesmo, né, quero agradecer a você que viu o vídeo até o final, tá? Peço que você curte, comenta, compartilha. Se você não concorda aqui com as coisas que eu falei, pode comentar, pode xingar, pode retrucar, pode concordar, pode compartilhar esse vídeo e tudo mais, tá bom? Grande abraço.